Amados líderes, saudações, bem-vindos à edição número 89 da nossa rubrica Minutos de Saber. Espaço este em que nós nos encontramos para juntos podermos continuar a nossa jornada de transformação, regeneração e de crescimento na base da busca pelo conhecimento e da graça, de forma que possamos não só adquirir isso como um conhecimento, mas que seja um conhecimento instrumental e que nos conduza à ação, de forma que através dessa prática reiterada possamos adquirir novo conhecimento e assim possamos crescer com sustentabilidade. Hoje nós temos como tema a importância da espiritualidade para a liderança. E antes de entrarmos com profundidade a este tema, vamos recuar uma edição para nos lembrarmos o que nós estudamos na edição número 88, que teve como tema a liderança e seus frutos. Neste tema, nós definimos como questão de pesquisa a seguinte: como é que as pessoas têm liderado revoluções ao longo da história e contribuído para grandes transformações nos campos político, social e econômico? Associado a essa questão, nós definimos a seguinte hipótese positiva: compreender a base da conquista dos líderes é essencial para contínuas evoluções ao longo da história. Depois nós passamos por 5 principais pilares na fase de desenvolvimento de conhecimento. O primeiro pilar é o pathos, que é a dimensão experiencial do sofrimento. O segundo pilar, que é ethos, que é a dimensão de moral e ética. A terceira dimensão, que é o logos, que é a dimensão do conhecimento intelectual. A quarta dimensão é a sabedoria, segundo o apóstolo Tiago, que referia que o pobre gloria-se da sua exaltação e o rico gloria-se da sua humilhação. E em quinto ponto, nós recorremos àquela que foi a evangelização do jovem rico por Cristo, patente no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 18 até 30. Vamos agora sim dar atenção ao tema de hoje. Recordo-vos, edição número 89, que vamos estudar sobre o tema a importância da espiritualidade para a liderança. Vamos de seguida, como sempre, definir aquilo que vai ser o nosso modelo teórico, ou, se preferirem, qual é a abordagem metodológica que nós vamos respeitar, desde a definição do problema de pesquisa como sendo o ponto de partida, para associar a esse problema de pesquisa podermos derivar uma hipótese positiva. De seguida vamos então ver os 5 pontos que nós vamos observar para o desenvolvimento da informação com vista a formar um conhecimento. E vamos começar por a importância do propósito ou propósito. O segundo vai ser os dons espirituais. 3 vai ser a vocação. 4 vai ser desenvolver caráter. E 5 vai ser a missão de Pedro, segundo as epístolas 1ª e 2ª de Pedro. Este que é o paralelo bíblico que nós trazemos nos nossos estudos, segundo a nossa ideologia cosmovisão cristã. Então, se este for o nosso entendimento, vamos então passar para o desenvolvimento com foco no tema de estudo de D2, edição número 89, que vamos estudar sobre a importância da espiritualidade para a liderança. A questão de partida que nós vamos emprestar para o tema de estudo de hoje é o seguinte: qual é a importância do líder aplicar a espiritualidade no seu trabalho? A hipótese positiva associada a esta questão é a seguinte: o líder que trabalha com espiritualidade será cada vez mais solicitado, tornando-se uma força motriz para promover mudanças na organização, transformando quer a forma de gerir, bem como os métodos de trabalho. O
pensamento que nós vamos trazer associado a isto para completar aqui as premissas é o seguinte: a missão do líder é de conduzir pessoas para o seu destino através da formação de líderes, que são esses que por sua vez também vão replicar esta missão de forma a desenvolver com sustentabilidade esta missão no modelo piramidal. Vamos agora sim discorrer nos 5 principais pontos na fase de desenvolvimento de comunicação, de informação, começando precisamente pelo propósito. O propósito, na dimensão da importância da espiritualidade para a liderança, o propósito vai surgir como sendo a enunciação de uma missão ou aquilo que vai ser, se preferirmos, a razão de existência. O propósito há de ser, neste caso, uma visão espiritual que é concedida pelo Espírito, em que aqui o Espírito revela, através do encontro sobrenatural, este encontro sobrenatural que é uma sessão contínua de interações no exercício de uma intimidade com a fonte superior da sabedoria, que é Deus, para que Deus então possa revelar a essa mesma pessoa qual foi o motivo da sua concepção como um instrumento para que esteja ao serviço do Criador com vista a materializar uma certa missão como um ser espiritual que tem a consciência que foi concebido à imagem e à semelhança do Criador com vista a resolver um problema específico. Este problema específico que é um problema que é da vontade do próprio Senhor, que instala nessa mesma pessoa esse mesmo propósito. O segundo aspecto tem a ver com os dons espirituais. Estes dons espirituais tratam-se de talentos ou virtudes sobrenaturais que o próprio Espírito, que concede o propósito em forma de revelação espiritual, vai desenvolver ao longo do tempo à medida em que ele vai trabalhando, aperfeiçoando, vai tornando a fé deste mesmo servo mais madura na base da obediência, para que nesta caminhada, como se fosse uma discipulação, um treinamento, um aperfeiçoamento, então a pessoa vai descobrindo dons espirituais esses que vão ser habilidades extraordinárias ou habilidades sobrenaturais necessárias para poder cumprir aquele propósito, para honrar ou para glorificar o seu ser superior, que é o seu Criador. Então esses dons espirituais são habilidades sobrenaturais para compreender este trabalho, esta missão espiritual, de forma que haja, ou seja, esta liderança espiritual seja voltada para poder unir as pessoas, seja voltada para poder empoderar pessoas, seja voltada para poder transformar pessoas, esteja efetivamente voltada para aquilo que é a missão espiritual do líder, que é de conduzir pessoas para os seus destinos, ou para a libertação das pessoas, por assim dizer. Então esta que vai ser a vocação fundamental do líder que trabalha com a espiritualidade, pois ele busca continuamente compreender os paradigmas da libertação, avaliando e lendo os contextos, encontrando quais são os pilares ou os nós que impedem com que as pessoas possam viver de uma forma a exponenciar aquilo que é a busca contínua pela sua identidade, pelo seu autoconhecimento, e também quais são os empecilhos que impedem que as pessoas tenham uma conexão espiritual também com Deus, de forma que se estabeleçam relações diretas ou relações verticais entre Deus e essas mesmas pessoas. Então, neste caso, os líderes espirituais passam a ser conectores que, através da busca contínua por melhoria desses dons espirituais, então trabalham nessas mesmas pessoas para que elas possam desbloquear todo tipo de empecilhos que impedem que haja esta ligação espiritual, porque ao fim do dia o líder espiritual é este que tem a missão de pastorear o rebanho para o caminho do Senhor ou para o pasto. O terceiro
O quarto, neste caso, o terceiro sim, pilar é a vocação. A vocação há de ser, por assim dizer, não é uma função, não é uma profissão, não é uma ocupação, porque ela não é voltada a satisfazer anseios ou necessidades pessoais, até porque isso não tem nada de errado com isso, mas a vocação há de ser aquilo que é uma função naturalmente atribuída àquilo que vai ser o DNA em termos de qualificação funcional dentro da estrutura da igreja espiritual, para que por intermédio dessa mesma vocação este obreiro possa estar alinhado a poder trazer uma conciliação entre, por um lado, o seu chamado ou aquilo que é a sua missão ou propósito, e também aquilo que são os seus dons espirituais, porque através da sua vocação é o meio pelo qual ele busca a conciliação entre o seu propósito e os seus dons espirituais, para que por intermédio desta vocação possa estabelecer uma ligação com a igreja espiritual, ele sendo, neste caso, uma pedra viva que esteja intrinsecamente ligada a uma pedra angular, e que aqui haja então uma comunhão entre essas duas partes, sente que todos formam um, ou a unidade, e sente que no meio desses dons espirituais ou virtudes sobrenaturais, o principal desses é o amor, que é considerado o dom superlativo de todos os dons. O quarto pilar é o desenvolvimento de caráter. O papel dos líderes espirituais é de mobilizar ou de atraírem pessoas carismáticas, pessoas habilidosas, pessoas engenhosas, pessoas inteligentes. E a partir daqui, trabalhar o seu caráter. Por um lado, disse que o caráter não se treina, e isso é verdade. Mas o caráter pode ser desenvolvido ao longo do tempo através da convivência entre o líder que é movido por uma visão espiritual e estes que ele mobiliza ou atrai para junto de si. Na base disso, há aquilo que é a transmissão, a repassagem desse espírito, para que aqui, efetivamente, essas pessoas possam se transformar de dentro para fora e possam ter valores, princípios que sejam alinhados com a visão também espiritual. Isto implica a sua interiorização, para que aqui na sua interiorização possam trabalhar aquilo que é o seu temperamento. No seu temperamento podem conhecer quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos de melhoria, podem desenvolver o autodomínio, podem desenvolver o autocontrole, e assim podem passar a ter posicionamentos mais sólidos para tomarem decisões mais firmes, decisões essas que visam construir relações ao longo prazo, pois é através do caráter, que inicia no caráter do próprio líder, que é movido por uma visão espiritual, que ele, quando trabalha o seu caráter interiormente, quer trabalhar o seu ser, o seu estar, vai influenciar através da convivência com as outras pessoas, também a que essas mesmas pessoas possam continuamente também trabalhar o seu caráter, também trabalhar o seu temperamento. O quinto e último ponto que nós vamos trazer é o epistolado de Pedro, primeira e segunda de Pedro. Pedro, que é considerado o apóstolo da esperança. Nas suas duas cartas missionárias, chamadas epístolas gerais, ele buscou ali, através daquilo que exarou nessas duas cartas, a materialização de duas missões que ele recebeu de Cristo quando Cristo ainda estava os ministrar. E a primeira missão que Pedro recebeu de Cristo era para que ele fortalecesse os irmãos. Nesta passagem, Cristo chama a atenção a Pedro, dizendo que ele intercedeu ao Pai para que o diabo não joirasse a sua alma, e que ele assim havia fortalecido a fé de Pedro. E ele insta então agora que quando Pedro se convertesse, ele também passasse a fortalecer a fé dos seus irmãos. E isto materializa aquilo que nós podemos considerar como sendo o perigo que a igreja sofria, um perigo exterior que a igreja sofria, no caso que eram as perseguições, as turbulências. No segundo estágio, Pedro recebe a segunda missão, que era a de pastorear as ovelhas
protegendo-as do perigo. Neste momento, Cristo, em diálogo com Pedro, pergunta: tu me amas? E Pedro dizia que sim, por 3 vezes. E o Senhor dizia: pastorei as minhas ovelhas, por 3 vezes repetitivas. Então, neste segundo caso, é Pedro que é advertido sobre um perigo vindouro que haverá de vir, que era um perigo de natureza interna dentro da igreja, contra os falsos profetas, contra as falsas doutrinas, contra os falsos ensinamentos, que somente iriam desviar o povo do caminho do Senhor. Então, no primeiro caso, na primeira missão de Pedro, podemos aprofundar através do Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 32 e seguintes, um pouco antes, um pouco depois. E no segundo caso da segunda missão que o Senhor concede a Pedro, que é desenvolvida por intermédio da segunda epístola de Pedro, nós encontramos a transmissão dessa função no Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos 15 até 17. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa pontualidade, interesse e presença, e iremos assim convidá-lo a que possa fazer like às nossas páginas, possa subscrevê-las, sem se esquecer de partilhar este conteúdo com a sua vasta rede de contatos, para que a nossa comunidade continue a crescer em número e em qualidade. Encontre este material nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.